Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje vamos ver máquinas simples, tá bom? Conteúdo bem bacana, bem leve. Então sejam bem-vindos nesse clima de música, de alegria, tá certo? Vamos aprender. Foco na aula, se liga aí. Então, pessoal, vamos começar nossa aula falando aí do conceito de máquinas simples, ok? Então, são instrumentos que servem para facilitar a realização de um trabalho, como elevar, cortar, movimentar, apertar, tá bom? Então, como vocês estão vendo aí nas figuras, né? Nós temos aqui um carrinho de mão, né? As polias ou roldanas, que facilitam o levantamento de pesos, não é isso? Nas academias existe muitas roldanas, né? A tesoura, certo? E o martelo. Mas existem muitos outros, tá certo? Que nem pegador de gelo, uma pinça, tá certo? Um alicate. Todas elas são máquinas simples. Ou seja, a função da máquina simples é facilitar esse trabalho, né? Diminuindo assim o esforço para realizar uma atividade simples do cotidiano, ok? Então isso ocorre através da ampliação ou transmissão da força aplicada pelo homem, tá certo? Então a gente vai ver mais adiante, né, os tipos de máquinas simples que vai ter, os tipos de alavanca com mais detalhes. Então, pessoal, as máquinas simples também combinam-se para compor as máquinas complexas, né? Como um carro, guindaste ou bicicleta. Lógico, né? Aqui numa bicicleta você vai ver várias máquinas simples unidas, né? Numa situação mais complexa, né? Numa máquina mais complexa, ok? Nós temos aqui um guindaste, que tem polias, que tem, nós temos aqui algumas alavancas, enfim. E aí as máquinas simples, certo? Compõem o que? Compõem as máquinas complexas. Tranquilo? Então vem comigo aqui. Galera, falando de alavanca, né, que a gente vai ver com mais detalhe aí durante a aula, a gente tem que observar, pessoal, essas nomenclaturas aqui, ó, o P, o R, tá bom? O N, o que é cada uma dessas, tá bom? O que significa? Então, aplica-se uma força P, potência, que é como se fosse o esforço, né? A força que você vai pôr aqui nessa alavanca, ok? Vamos chamar de força potente em uma região da alavanca, então está aqui na extremidade, ok? E a alavanca vai transferir, tá bom? Vai transferir a força para onde? Para onde está a carga, que eu vou chamar de força resistente, pessoal, ou braço da resistência, que é daqui para cá, ó. Onde fica a carga é a resistência, tá bom? E o meio aqui, pessoal, eu vou chamar de ponto de apoio, que é o N, ó. Ponto de apoio N. Tranquilo? Então, mais uma vez aqui, ó. Onde você vai colocar a força, aplicar a força, né, o esforço, eu vou chamar de potente, ok? Força potente. Onde está a carga é a resistência. E aqui nós temos o ponto de apoio, tá bom? Que fica no meio, fica entre a força potente e a força resistente. Ok? Tranquilo? Então, gente, olha, imagina uma pessoa quer levantar essa carga e vai pôr uma força o quê? Perpendicular, tá bom? À barra. Vou colocar uma força aqui para baixo, tá bom? Perpendicular à barra. E o que vai acontecer aqui, ó? A carga, ela vai levantar, não vai? Funciona como uma gangorra, gente. Tranquilo? Então, preste atenção. P, força potente, esse N é o ponto de apoio aqui, fixo. E aqui nós temos a carga, que é a força resistente, tá bom? Tranquilo? Vamos para cá. Gente, as máquinas são classificadas de acordo com certos critérios, tá bom? Que veremos a seguir. Então, a alavanca interfixa, a interpotente, a interresistente, também são chamadas de alavanca de primeira, segunda e terceira ordem. Ok? Então, esses instrumentos aqui, essas ferramentas, mais uma vez, elas facilitam, né, pequenos trabalhos aí do nosso cotidiano, tá bom? E a gente vai entender como funciona cada uma dessas máquinas aí, dessas alavancas, ok? Vem aqui comigo, ó. Então, vou começar falando de roldana ou polia, né? Quem nunca viu aí alguma situação, né?
algum ambiente, alguma situação que você que usa, né? Que alguém usa polia, né? Nas construções, nas academias, enfim, para poder facilitar o esforço, né? Realizar um trabalho, ok? Então, nós temos dois tipos aqui de roldana que a gente vai explicar. A roldana fixa ou polia fixa, a força aplicada, ou seja, a força potente, ó, que está aplicando aqui, né? Esse garoto aqui é igual ao valor à força exercida pela máquina, que é a força resistente, tá bom? Apenas muda o sentido da força, galera. Acompanhe. Quando ele está puxando aqui para baixo, né? O que acontece com esse bloco de cimento? Está subindo. Então, vamos imaginar que esse bloco de cimento pesa 50 newton, tá certo? Qual o esforço, quantos newton vai ser preciso para levantar esse bloco de cimento? Também 50 newton, pessoal. O que mudou aqui foi somente a direção, certo? O sentido, né? Da força, certo? O que muda foi só isso. O sentido da força que vai mudar. Ele põe força para baixo e vai levantar o bloco, tá bom? Se o bloco tem 80 newton, ele vai pôr também 80 newton para poder levantar. Quando a polia for fixa, pessoal, não vai facilitar muito, tá certo? A vida desse cara aqui para levantar, não. Agora, quando a roldana ou a polia for móvel, aí sim vai facilitar a vida desse cara aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó. Na roldana móvel, pessoal, a força potente deve ser a metade da força resistente. O que é a força potente, pessoal? Você lembra? É a força aplicada, o esforço da pessoa, né? E a força resistente, essa força aqui, no caso, é o peso, tá bom? Do bloco, ok? Então, pois a outra metade da força é exercida pela superfície que prende a roldana, como, por exemplo, o teto. Observa aqui, pessoal, essa imagem. O que acontece? Nós temos aqui dois braços de corda aqui, ó, na polia. Essa polia aqui, pessoal, ela é móvel, é uma polia móvel, tranquilo? Nós temos aqui, ó, esse braço de corda tá preso aqui no teto, tá bom? Tá preso aqui no teto. E o outro está sendo, ó, a outra corda aqui, outra parte está sendo puxada por esse cara aqui. O que acontece é que essa força vai ser dividida em duas. Por exemplo, o peso vai ser dividido em dois braços de corda. Por exemplo, se o bloco pesa 80 newton, pessoal, o que vai acontecer é que vai dividir por 2. Por quê? Porque eu tenho dois braços de corda aqui na polia móvel, tá bom? Vai ficar 40 aqui, ó, e 40 newton aqui. Professor, mas tem três braços. Esse aqui não vai contar, pessoal, porque corresponde a essa daqui, ó. Tá bom? Então, se o bloco tem 80 newton, para ele levantar vai ser preciso somente 40. Tá certo? Por quê? Porque na roldana móvel, o esforço sim vai ser reduzido pela metade. Por que pela metade? Porque eu tenho dois braços de corda aqui, ó. Ou seja, 40 newton vai ficar aqui, 40 newton aqui. E nessa corda que tem 40 newton, é justamente a que ele está aplicando a força, né? Tranquilo, pessoal? Fácil, né? Professor, e se tiver mais roldana? Gente, quanto mais roldana tiver móvel, menos esforço ele vai fazer para levantar esse bloco aqui. Ok? Então, olha a diferença de quando a polia é fixa, o que vai mudar é somente o sentido da força, mas quando a polia for móvel, aí sim facilita o trabalho, tá bom? Ok? E essa quantidade de força que ele vai aplicar vai depender do número de polias que tiver móvel. Tranquilo, gente? Então vamos continuar aqui. Ó. Olha só, ainda falando de polias, nós vamos falar também da tralha exponencial. O que é isso, professor? Chama-se vantagem mecânica da tralha, a relação entre a força resistente, peso, né, gente? Ó, que é o peso aqui desse bloco,
e a força motriz, né? Que é a força motriz? É a força que faz para erguer, né, esse bloco aqui, no caso aqui desse cara, no caso aqui exercendo essa força, tá bom? É a força motriz. Então, quanto maior o número de polias móveis, como eu falei para vocês, maior também será a facilidade para mover o peso que esteja nela. Observe na ilustração aqui ao lado, ó, eu tenho aqui um bloco, tá bom? Tem um certo peso. E quantas polias móveis eu tenho aqui, pessoal? Conta comigo aqui, ó. 1, 2, 3 polias móveis. Entenda que se esse bloco, gente, olha um exemplo. Se esse bloco tem 80 newton, certo? Eu acho que alguém já pode responder para mim aí quantos newton vai ser preciso para ele puxar esse bloco, gente. Se esse bloco tem 80 newton, quantos newton é preciso? Qual o esforço, né? Quantos newton é preciso para ele levantar esse bloco? Essa pessoa aqui. Qual a intensidade da força que é preciso? Muito bem. Quem falou 10, gente, parabéns, gente. Quem falou 10 está entendendo direitinho o conteúdo, tá certo? Olha, só lembrando vocês que nesta aula a gente está ampliando mais os conhecimentos, tá bom, desse conteúdo. Visto que no livro de vocês tem um conceito muito pequeno, tá certo? Mas é muito válido, certo? Essa aula vocês conhecer mais, né, sobre esses conteúdos, ok? Embora eu não cobre nas atividades, nem na prova, mas é interessante você ir para o 9º ano ou para o ensino médio, né, quando tiver entendendo mais sobre esses conceitos, ok? Então, pessoal, existe uma fórmula, tá certo? Que vai calcular essa vantagem mecânica aqui dependendo do número de polias móveis que tem. Então, eu tenho 3 polias móveis. Então, qual é o esforço, né? A intensidade da força que é preciso levantar esse bloco. Vamos lá. Usando a fórmula aqui, gente, é muito fácil. Ó. A força que a pessoa vai exercer é igual ao peso do bloco. Eu falei um exemplo, né? Eu falei que era 80 newton, né, gente? Então, 80 newton dividido por 2 elevado a n. Gente, esse 2 aqui é da fórmula, tá bom? Esse n elevado a n significa a quantidade de polias móveis que tem. Tranquilo? Se tem 3 aqui, ó, porque essa polia está fixa no teto, tá vendo, gente? Ó, eu não conto com ela, tá bom? Só conto com essas que estão livres aqui, ó. Então, eu vou elevar o 2 à terceira potência. Por quê? Porque eu tenho 3 polias móveis, ok? Então, como é que fica aqui, ó? Vamos fazer esse cálculo mental, gente, ó. Fica 80 dividido por 2 elevado ao cubo. Dá quanto, pessoal? Muito bem, dá 8. Então, 80 dividido para 8 dá o quê? Dá 10, pessoal. 10 newton. Olha só, um bloco de 80 newton, ele vai fazer apenas um esforço de 10 newton para poder levantar. Não é interessante? Então, olha só a facilidade que tem, né? A utilização aí das polias para facilitar o trabalho das pessoas, ok? Então, gente, outra forma de você calcular, sem usar a fórmula, é dividir esse peso, ó, nesses braços aqui de corda, né? De fio, ó. Por exemplo, ó, aqui começa com 80, né, gente? Então, esse fio aqui, ó, essa única corda aqui é 80 newton, ele vai sustentar 80. Quando chega aqui, ó, esse 80 vai ser dividido em 2 cordas, né? 2 cabos de aço, por exemplo. Então, 40 vai para cá, ó, vai ser sustentado pelo teto, tá vendo? Ó? Esse fio aqui está sustentado pelo teto e a outra parte vai para essa polia aqui. Então, vai ficar 40 aqui e 40 nesse fio aqui, ok? Então, vamos falar agora só do 40. Esse aqui a gente vai esquecer porque o 40 já está sendo sustentado aqui pelo teto, ok? Então, se essa corda tem 40, vai ser dividido de novo em 2 partes, ó. Então, vai ficar 20 aqui, que vai ser sustentado também pelo teto, e os outros 20 newton aqui. Tranquilo? Então, se essa corda aqui tem
sustenta 20 N, vai ser dividido de novo em duas, ó. Vai ficar 10 aqui e a outra 10 N vai ser essa corda que esse homem está puxando. Então vai ficar 10 N, tá bom? Pode ser resolvido por essa forma aqui. Tranquilo, gente? Esse conteúdo não vai ter no livro de vocês, mas é super interessante você já ter uma prévia, né, de conhecimento sobre isso aí. Ok? Agora a gente vai ver um vídeo curto sobre isso aí, sobre polias, tá bom? Assistam e daqui a pouco a gente volta, ok? Aperta o play. Se você precisasse levantar um objeto e não tivesse nenhum mecanismo para ajudá-lo, poderia somente contar com seus músculos para fazer o trabalho. Quanto mais forte você fosse, mais fácil seria. Mas se você não fosse muito forte, teria que pensar em algo que o ajudasse. Uma corda passada por um galho ajudaria. Mas também daria problemas, como o atrito, por exemplo. Para resolver, você poderia usar uma roda com um sulco e que fosse fixada de forma que pudesse girar e ser pendurada em algum lugar. A corda, passada por essa roda, sofre menos atrito do que quando passada por um galho. O sulco impede que a corda escape. Esse arranjo de roda e corda passando por ela chama-se roldana. Roldanas são máquinas simples que facilitam alguns trabalhos. Esta é uma roldana fixa. Ela fica no mesmo lugar enquanto é usada. Mas, como uma roldana fixa pode ajudar a levantar objetos mais facilmente? Suponha que um peso seja colocado aqui. Você aplica uma força num lugar e isso produz força em outro lugar, levantando assim a carga. A quantidade de força que você aplica é a mesma que age sobre a carga. Se a carga pesa 25 kg força, você terá que puxar com uma força igual ao peso da carga para levantá-la. Se ela pesar 50 kg força, você também terá que puxar com uma força igual a esse peso. Ou seja, a mesma intensidade de força necessária para levantar a carga sem a ajuda da roldana. Uma roldana fixa não aumenta a força. Ela ajuda a suspender objetos mudando o sentido da força, permitindo que você puxe para baixo quando quiser levantar algo. Para hastear uma bandeira, por exemplo, você não precisa subir no mastro. Colocando uma roldana fixa no topo do mastro, você hasteia a bandeira sem sair do chão. Colocando uma segunda roldana fixa na base do mastro, você pode abaixar a bandeira. Se você levanta um objeto puxando-o para cima, somente seus músculos trabalham. Mas quando você puxa para baixo, tem a ajuda do seu próprio peso. Usando o seu peso como força, você levanta objetos que pesam menos do que você. Mas não objetos que pesem mais. Mas com uma roldana, você não tem que usar só o seu peso. Para levantar um objeto que pese 100 kg força, você pode pendurar um outro objeto chamado contrapeso no seu lado da corda. Se ele pesar 90, ele não levantará a carga, mas você só terá que compensar a diferença de 10 kg força. Roldanas fixas e contrapesos são utilizados geralmente em máquinas que levantam coisas. Elevadores, por exemplo. Os contrapesos podem ajudá-lo a suspender objetos, mas podem ser um grande problema, principalmente se forem pesados. Você precisa pendurá-los no lugar adequado antes de usá-los. Se você não tiver força suficiente, estará com o mesmo problema de antes, como levantar objetos pesados. Para realmente facilitar o trabalho, as roldanas fixas não são suficientes. É preciso um tipo diferente de roldana, uma roldana móvel. Ela recebe esse nome porque se move junto com a carga. A roldana está suspensa por este cabo,
com um pedaço de corda de cada lado. Cada segmento de corda suporta metade do peso. Se uma pessoa sustentar toda a carga sozinha, ela tem que fornecer toda a força necessária. Mas, supondo que duas pessoas segurem uma extremidade da corda cada uma, o peso da carga é dividido igualmente. Cada pessoa despende a metade da força necessária. Ocorre exatamente o mesmo se você amarrar uma extremidade da corda em algo que não se move. Você levantará a carga aplicando uma força equivalente à metade do peso desta. A extremidade presa suporta a outra metade. Quando você puxa a sua extremidade, a corda desliza pela roldana, levantando a carga. Então, quando você aplica uma força aqui, a roldana levanta com o dobro da força aplicada aqui. Com 10 kg força, você levanta uma carga de 20 kg força, incluindo, é claro, o peso da roldana móvel. Com 25 kg força, você pode levantar 50. E com 50, 100. Mas, com máquinas, você jamais ganha alguma coisa sem dar algo em troca. Para obter um aumento de força, você tem que exercê-la por uma distância maior. Para suspender uma carga 1 metro, é preciso exercer uma força por uma distância de 2 metros. Para suspender 2 metros, é preciso exercer uma força por uma distância de 4 metros. Sempre o dobro. Quando a roldana móvel é suspensa por 2 segmentos de corda, é preciso exercer força por uma distância 2 vezes maior do que a distância que a carga deve percorrer. Em troca, a roldana levanta a carga com o dobro da força aplicada. Um dos problemas com as roldanas móveis é que você tem que exercer sua força para cima, o que é difícil com cargas muito pesadas. É necessário algo que lhe permita mudar o sentido da força aplicada. Uma roldana fixa faz isto. Suponha que você combine uma roldana fixa e uma móvel, obtendo assim a vantagem que ambas oferecem. A roldana móvel dobra a força, enquanto a roldana fixa permite que você exerça sua força para baixo. Aqui está, finalmente, uma máquina simples que realmente facilita a tarefa de levantar objetos. Com essa combinação de roldanas, você pode levantar uma carga equivalente ao dobro do seu próprio peso. Para comparar combinações diferentes de roldanas, usamos o conceito de vantagem mecânica. Uma combinação de roldanas que dobra a força aplicada tem uma vantagem mecânica equivalente a 2. Para encontrar a vantagem mecânica de qualquer combinação de roldanas, conte os segmentos de corda que suportam a roldana móvel. Aqui, 2. Não importa onde essa extremidade da corda esteja presa. Por conveniência, você poderia prendê-la aqui. A vantagem mecânica ainda seria a mesma, pois o número de segmentos de corda que suporta a roldana móvel ainda é o mesmo. 2. E por que a vantagem mecânica não é 3? Não existem 3 segmentos de corda? Você não conta este aqui. Só conta os segmentos que suportam diretamente a roldana móvel. Uma vantagem mecânica igual a 2 ajuda um pouco, mas para levantar cargas muito pesadas é preciso mais força. E não é ficando mais musculoso que você consegue. É usando combinações de roldanas com o maior número possível de segmentos de corda. Se você adicionar outra roldana fixa e colocar a corda desta maneira, 3 segmentos de corda segurarão a roldana móvel. A vantagem mecânica então passará a ser 3. Se você retomar essa associação e acrescentar outra combinação como nós fizemos aqui, você terá 2 roldanas móveis e 2 roldanas fixas. Pendure a carga nas 2 roldanas móveis. Quantos segmentos de corda seguram as roldanas móveis? 4. Então 4 é a vantagem mecânica. Mas por que essa associação dá uma vantagem mecânica de 4? Como isso funciona? Imagine que você e outras 3 pessoas estão segurando cada uma um segmento de corda. É claro que cada uma suportará 1/4 do peso da carga. Se ela pesar 80 kg força, cada pessoa sustentará 20 kg força.
não importa quem segure os segmentos. Se você amarrar essa extremidade aqui e unir essas outras duas em uma roldana fixa, cada segmento ainda estará sustentando 20 kg força e você estará ainda puxando com uma força de 20 kg força. Uma vez que a corda desliza através das roldanas, quando você puxa com uma força de 20 kg força, você consegue levantar uma carga de 80. Esse sistema de roldanas multiplica a força por 4, então a vantagem mecânica é 4. Para facilitar ainda mais o trabalho, você pode adicionar uma outra roldana fixa, de modo que você ainda aplique uma força de 20 kg força, mas agora puxando para baixo. As roldanas móveis ainda são sustentadas pelo mesmo número de segmentos de corda. Portanto, a vantagem mecânica continua igual. O sistema de roldanas ainda multiplica a força por 4. Mas em troca, você tem que exercer sua força por uma distância 4 vezes maior do que a percorrida pela carga. Você oferece distância em troca de força. Suponha que você combine essas roldanas de modo mais compacto, colocando essas duas roldanas mais próximas uma da outra no mesmo eixo. Faça o mesmo com as outras duas. As roldanas funcionarão da mesma maneira e a vantagem mecânica ainda será equivalente a 4. Esse mecanismo é chamado associação. Esta é outra associação. O sistema todo se compõe de roldanas fixas, móveis e cordas. Quanto mais roldanas e segmentos de corda você tiver num dispositivo como esse, maior será a vantagem mecânica e mais pesada a carga que você pode levantar. Roldanas são máquinas simples usadas em diferentes combinações, ajudando-o na realização de um trabalho. Mas em qualquer combinação, ou você muda o sentido da força com uma ou mais roldanas fixas, ou troca a distância para obter força. Assim, com a ajuda de associações de roldanas, fica mais fácil levantar objetos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? E agora a gente vai falar de alavancas, pessoal. Como a gente falou no início da aula, as alavancas, elas se dividem em alavanca interfixa, que é a que a gente vai ver agora, ok? Então, muita atenção nesse tipo de alavanca, ok? Esse prefixo inter quer dizer entre, tá bom? Entre fixa quer dizer o quê? Que o ponto fixo, pessoal, a parte fixa, o ponto de apoio vai ficar no meio, vai ficar entre o quê? O P. Quem lembra do P, pessoal? P é a força potente, muito bem. E esse R é a resistente. Então, o ponto de apoio aqui vai ficar no meio. Por isso que a gente vai chamar de interfixa. Porque falou fixa, eu vou falar desse ponto de apoio. Ok? Então, vamos ler aqui. Ó. Onde o apoio localiza-se entre a força aplicada, o esforço, né? Que é a potência, e a força transmitida, que é onde tem a carga, pessoal, a resistência. Tranquilo? Então, a gente vai lembrar de várias máquinas, né, do cotidiano aí, no caso, uma tesoura, uma gangorra, tem várias, né, um alicate, enfim, que vai ter um ponto fixo aqui, vai ter, e essa arte aqui, pessoal, essa barra aqui, ela vai ser dividida em dois braços, tá bom? Como a gente já viu no início da aula. Do ponto fixo até a força potente, eu vou chamar de braço potente. E do ponto fixo até a resistência, pessoal, eu vou chamar de braço de resistência, que é muito simples. Nós vamos dividir essa arte aqui, tá bom? Nós vamos dividir em dois, tá bom? Nós vamos dividir em duas partes, tá bom? Que é chamado de braços, ok? Um é o braço de potência, que é daqui até aqui, e o outro é o braço de resistência, que é do ponto A até o R. Ok, gente? Tranquilo? Observe alguns exemplos aqui. Ó. Nós temos aqui a força potente, tá bom? Nós temos aqui o apoio, nós temos aqui a resistência. Então, o que que acontece? A pessoa vai colocar a força aqui para baixo, né, perpendicular a essa barra, e acontece que vai levantar, né, a intenção dessa máquina é levantar objetos, levantar coisas, né? Então, vai levantar essa carga aqui. Ok? Outra coisa interessante
é que quanto maior esse braço potente aqui, pessoal, certo? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai colocar menos esforço, né? O que vai acontecer é a distância vai aumentar, né? No caso, mas em compensação vai facilitar a força, né? O esforço vai ser melhor, né? Menor, ok? Para levantar essa carga, ok? Então vamos ver alguns exemplos aqui, tá bom? Que é de máquinas interfixa. Observe essa tesoura aqui, pessoal. Nós temos aqui onde você vai colocar a resistência, desculpa, onde você vai colocar a força, aplicar a força. Aonde? Aqui, não é? Vai colocar seus dedos aqui e vai colocar a força aqui. O esforço vai ser aqui, ok? O apoio vai ser aqui, nesse parafuso aqui do meio, ok? E a resistência vai ser na ponta aqui, ok? Lembrando, quanto maior esse braço aqui da potência, maior será a força resistente aqui, ó. Tá bom? Nessa parte aqui. Que é o caso daquelas tesouras de planta, né? De podar plantas, ok? O braço bem grande, né? E o outro braço de resistência é curto, né? Para você cortar coisas mais rígidas, ok? Olha só, esse outro exemplo, nós temos a balança, né? Que é um exemplo de interfixa, porque o ponto de apoio fica no meio, tá certo? Que o peso de um lado, né? E aqui nós temos a potência desse lado e a resistência aqui. Outra coisa, o martelo também funciona como uma máquina, tá certo? Uma alavanca interfixa, porque, gente, olha, a potência, tá bom? Que você vai colocar, o esforço vai ser aqui no cabo, ó. Quem vai ficar no meio é o apoio, né? Que é aqui, ó. E a resistência vai ser desse outro lado aqui, na outra extremidade, ok? Nós temos aqui esse exemplo aqui de baixo, ó, o R é a resistência, a carga, o ponto A é o apoio e a potência onde vai ser colocado, aplicado essa força que vai ser transmitida lá para a outra extremidade, né, gente? Ok? Tranquilo? Então agora a gente vai assistir um vídeo curto também falando sobre alavancas interfixa, tá bom? Muito atenção, uma animação bem bacana e daqui a pouco a gente volta, ok? Então aperta o play, se liga aí. Imagine que você queira mover uma pedra muito grande e pesada. Uma máquina simples poderia ajudá-lo. A alavanca. Uma alavanca pode ser qualquer barra que se mova de um lado para o outro sobre um ponto de apoio ou fulcro. Quando se exerce uma força em uma de suas extremidades, a alavanca produz uma força aqui, na outra extremidade, para levantar a carga. Se a carga pesar 25 kg força, serão necessários 25 kg força para erguê-la. Quando o ponto de apoio está no meio da alavanca, como neste caso, é necessário pressionar a outra extremidade com a mesma intensidade de força. Se a carga pesar 50 kg força, será necessário aplicar uma força de igual intensidade, isto é, a mesma força que seria necessária para erguê-la sem a alavanca. Observe as distâncias que as duas extremidades da alavanca percorrem. Quando empurramos uma das extremidades por uma distância, a outra extremidade também se move pela mesma distância. Quando o ponto de apoio está no meio, a força exercida nas duas extremidades, bem como a distância percorrida por elas, são iguais. Esta alavanca facilita o trabalho somente porque muda o sentido da força. Ela permite que você exerça uma força para baixo quando quer levantar algo. Se você mesmo erguer alguma coisa, apenas seus músculos trabalham. Mas, ao exercer uma força para baixo, seu próprio peso, funcionando como uma força, pode ajudá-lo. Com a alavanca colocada desta maneira, é possível erguer um objeto mais leve que você, mas não um mais pesado. Mas, e se mudarmos o ponto de apoio?
Agora você consegue levantar algo que pese mais do que você. Por quê? O braço da carga, ou seja, a distância entre a carga e o ponto de apoio, é menor que o outro braço. Agora, para fazer com que a carga percorra esta distância, você tem que aplicar sua força por uma distância maior. Em compensação, quando você aplica uma força aqui, a alavanca aplica uma força maior aqui para erguer a carga. Aumentando-se a distância em uma das extremidades, aumenta-se a força na outra extremidade da alavanca. Afastando-se ainda mais o ponto de apoio, diminui-se mais ainda o braço da carga. A força será exercida por uma distância ainda maior. Mas a força aplicada pela alavanca também será maior, tornando possível erguer objetos ainda mais pesados. Esta é uma máquina simples que pode ajudá-lo a aplicar muita força quando necessário. Este tipo de alavanca é geralmente empregado quando utilizamos ferramentas. Por exemplo, ao recolher terra com uma pá. A terra é a carga. Este ponto no chão é o ponto de apoio. E você aplica a força aqui. E quando tiramos um prego com um martelo, empregamos outra alavanca, só que agora ela é curva. Mas funciona da mesma maneira. O braço mais longo percorre uma distância grande e o mais curto produz bastante força. O prego, é claro, não pesa mais do que você, mas seria extremamente difícil arrancá-lo sem uma alavanca. Precisamos dessa força adicional. Mas às vezes não precisamos aumentar a força, mas sim a distância. Neste caso, aplica-se a força aqui, no braço mais curto. Você tem que aplicar bastante força, mas isto faz com que a outra extremidade percorra uma grande distância. Você fez o oposto do que havia feito antes. Trocou força por distância. É o que acontece quando você está remando. Um movimento curto de suas mãos faz com que as extremidades dos remos percorram uma grande distância, movimentando o barco. Ao usar alavancas desta maneira, você ainda obtém outra coisa: velocidade. As duas extremidades da alavanca se movem para frente e para trás no mesmo intervalo de tempo. Considerando que esta extremidade percorre uma distância maior, ela também tem que se mover com maior velocidade. Com esta alavanca, você pode fazer o barco andar depressa quando precisar de velocidade. Suponhamos agora que você pegue estas duas alavancas e as una deste modo. É como elas estão em uma tesoura, com o parafuso agindo como ponto de apoio. Nesta tesoura, os braços da carga são mais longos que os outros. Então, a força com que a tesoura corta é menor que a força aplicada aqui. Existe alguma maneira de fazer com que esta tesoura corte com mais força? Não podemos mover o ponto de apoio, mas podemos mover a carga. Agora, os braços da carga, a distância entre ela e o ponto de apoio são menores. As alavancas trabalham como se estas partes não existissem mais. Sabemos que quanto mais curtos forem os braços da carga em relação aos outros, mais força a alavanca produz. Então, quanto mais próximo do ponto de apoio for colocado um objeto, maior a força aplicada pela tesoura, que assim corta com mais facilidade. Ferramentas de corte ou pressão possuem braços de carga com vários comprimentos. Você pode escolher a que quiser para o trabalho que estiver executando. Esta podadeira, com o ponto de apoio perto do centro, é útil para aparar coisas fáceis de cortar, grama, por exemplo. Se for preciso comprimir fortemente alguma coisa, você poderá escolher esta ferramenta. Os braços da carga são bem menores que os outros, obtendo-se então muita força aqui. E se você precisar de mais força ainda, para cortar um galho, por exemplo, poderá escolher esta. Os braços da carga são muito pequenos em relação aos outros. Logo, estas extremidades percorrem uma distância grande, e aqui você obtém muita força.
Estamos de volta, tá bom? E agora a gente vai falar de alavanca interresistentes, pessoal. Olha, a força resistente é aplicada entre os pontos de apoio, tá bom? E o ponto onde aplica a força potente. Por exemplo, aí, ó, nós temos aqui essa arte aqui, né? Que no caso, nós temos a força potente aqui na extremidade. A resistente, pessoal, vai ficar no meio, tá bom? Enquanto a interfixa, o apoio que fica no meio, aqui não, na inter, né, que esse prefixo inter é entre, a resistência que vai ficar no meio, tá bom? Tranquilo? E o apoio vai ficar na outra extremidade, ok? No sentido aqui. E outra coisa aqui, para você levantar algum objeto, alguma carga, você põe nesse sentido essa força para cima, ok? Tem vários instrumentos, várias máquinas aí do cotidiano para a gente entender melhor essa interresistente, tá bom? Olha só, nós temos aqui algumas imagens, tá bom? Para você entender melhor, ok? Então, gente, ó, observa aqui esse quebra-nós aqui, ó. Esse quebra-nós aqui, o que acontece? Ó? Você vai pôr força aqui, né? Na extremidade aqui, nesse braço. Mas onde vai estar a resistência, pessoal? A resistência vai estar no meio, ó. Para quebrar nós, a resistência vai estar aqui no meio. E o apoio vai ser aqui na extremidade, ok? Tranquilo? Então, nós temos aí vários exemplos, né? O carrinho de mão aqui, ó. O esforço vai ser nessa extremidade aqui, nesse braço, que é daqui até aqui. Nesse outro braço aqui é o apoio. E no meio vai ficar a resistência, né? Que é a carga. Então, a carga vai ficar no meio, né, gente? Olha o abridor, gente, olha. O abridor de garrafa. A potente, que é a força aplicada, vai ser aqui nessa extremidade. O apoio vai ser lá na ponta, gente, ó. E a resistência vai ser aqui no meio, tá bom? Olha outro quebra-nós, enfim, o pé da gente, ó, funciona assim, tá bom? O apoio aqui no peito, nessa parte do pé, né? Ok? A potente vai ser no calcanhar e a resistência vai ser no meio aqui, ó, esse músculo aqui. Tranquilo? Facinho de entender, né, gente? Mais um videozinho, mais uma animação, tá bom? Super tranquilo para você entender esse conteúdo. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Então aperta o play, daqui a pouco a gente conhece outro tipo de alavanca, tranquilo? Se liga aí. Alavancas com o ponto de apoio próximo a uma das extremidades não são as únicas que multiplicam a força. Algumas alavancas têm o ponto de apoio na própria extremidade. Para usar esse tipo de alavanca, você pode colocar a carga aqui, aplicando força nesta extremidade para erguer a carga. Onde está o braço da carga agora? A regra diz que o braço da carga é sempre a distância entre ela, onde quer que esteja, e o ponto de apoio. E o outro braço é a distância entre sua força e o ponto de apoio. Então, nesta alavanca, os dois braços estão superpostos. Se esta extremidade percorrer uma distância grande, a carga percorrerá uma distância pequena. Por outro lado, quando você ergue esta extremidade com pouca força, a alavanca aplica uma força maior aqui. Então, mais uma vez, você está aumentando a distância para aumentar a força. Mas observe que nesta alavanca, ambas as forças agem no mesmo sentido. Suponhamos que você aumente o braço da carga, aproximando-a de você. Mais. E mais ainda. Assim, a alavanca aplica apenas uma quantidade de força. Você fornece o resto. Novamente, quanto menor o braço da carga em relação ao outro braço, mais força a alavanca fornece para ajudá-lo a erguer a carga. Este tipo de alavanca é usado em um carrinho de mão. Este é o ponto de apoio. Quanto mais perto dele estiver a carga, ou seja, quanto menor o braço da carga, mais a alavanca irá ajudá-lo. E você poderá levantar uma carga maior. Duas destas alavancas são empregadas juntas em um quebra-nozes. Para obter o máximo de força, devemos colocar a noz onde os braços da carga são mais curtos. Agora, vamos... Voltamos aí agora a falar
da alavanca interpotente, pessoal. Se liga aí. Inter é entre, né? Potência. Então a potente, que a força potente é que vai ficar no centro, gente, no meio, tá bom? No meio de quem, pessoal? Do apoio e da força resistente, ok? Então, onde a força aplicada, né, que é a potente, localiza-se entre o ponto de apoio, que é o A, e a força transmitida, né? A força transmitida, que é a resistência, tá certo? Onde fica a carga. Tranquilo, gente? Alguns também, existem várias ferramentas, né? Várias máquinas do nosso cotidiano. Então a gente entende primeiro aqui, ó, falar que a potente vai ficar no meio, tá certo? E que, ó, olha um exemplo aqui, ó. A carga vai ficar aqui nessa extremidade. A força aplicada, né? O esforço vai ser no meio. Mas como funciona uma máquina dessa, né? A gente tem a pinça, tem um pegador de gelo. Vamos ver aqui, ó, algumas figuras aqui. Olha que é tranquilo, gente, ó. O apoio. Onde é que vai ficar o apoio? Nessa extremidade aqui, ó. Certo? Nós vamos ter a potente no meio, tá certo? Quando você vai pegar um pegador de gelo, um pegador de macarrão, enfim, tá certo? Você vai pôr força aqui, ó, no meio, né? Entre o apoio e a resistência. Onde é que vai ficar a resistência aqui, ó? Aonde vai pegar, né, o objeto, a carga, né? Não é isso? Nós chamamos de força resistente. Então, observe que a potente vai ficar no meio aqui. E tem vários instrumentos que se assemelham a um pegador de gelo, né? Eu falei para vocês, a pinça, o cortador de unha também aqui, ó. Tranquilo? Apoio lá na ponta. A força potente, o esforço vai ser aqui. E a resistência vai ser na pontinha aqui, ó. Tranquilo? Temos a vassoura. Temos aí o nosso braço, né? Então, várias partes do nosso corpo funcionam como máquinas, ok? E olha o que acontece aqui no nosso braço, gente, ó. O apoio vai ser aqui no cotovelo, né? Essa junção aqui do braço com o antebraço, ok? Nós temos aqui o apoio, nós temos aqui o que? A força resistente, tá bom? E o músculo aqui, pessoal, vai ser a força potente. Então, o que vai fazer levantar aqui, pessoal, é esse músculo aqui, ó, que está no meio aqui, ó. Tá certo? Que eu vou chamar de força potente. Tranquilo? A vara de pescar também, ó, que a carga, né? A resistência vai ser aqui, o apoio vai ser aqui na ponta, aqui, ó, nessa extremidade, e o esforço vai ser aqui no meio, ó. Tranquilo? Mais um videozinho, mais animação, daqui a pouco a gente volta, ok? Então, preste bastante atenção no vídeo, tá certo? Aperta o play, se liga também. Vamos usar este tipo de alavanca de modo diferente, colocando a carga nesta extremidade. O braço da carga passa a ser este. Neste caso, é a alavanca inteira. Se aplicarmos força aqui entre a carga e o ponto de apoio, então este será o outro braço. Agora é necessário aplicar uma força muito grande, mas assim a carga também percorre uma distância grande. Existem muitas alavancas deste tipo em seu próprio corpo. Por exemplo, você usa uma alavanca quando balança seu braço. Você é assim quando visto de cima. Aqui está a carga, e este é o ponto de apoio em seu ombro. E seu músculo aplica a força aqui. O músculo exerce muita força, mas por uma distância pequena, enquanto a carga percorre uma distância muito maior e com muito mais velocidade. Você usa outra alavanca quando ergue um objeto desta maneira. O cotovelo é o ponto de apoio. O que você tem na sua mão é a carga. E o músculo exerce sua força aqui. Quando você morde, também usa uma alavanca. Aqui está o ponto de apoio. Aqui está a carga. E aqui é onde o músculo aplica a força. Então, alavancas são máquinas simples que podem ter seu ponto de apoio entre duas extremidades ou em uma delas. E, dependendo de onde se coloca a carga
e de onde a força é aplicada, você pode usar a alavanca para aumentar força ou distância e velocidade. Chegou o momento da gente curtir as músicas mais tocadas do TikTok, né? Que é super divertido, bacana aí, tá bom? Então, a atividade vai estar na descrição do vídeo. Pessoal, fiquem atentos aos prazos de entrega dessas atividades. Quem está pendente, procure no privado, né? Justifique aí, tá certo? Bons estudos, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, abraço, fui! Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my way. Do it like that and I'll repay it. Don't be scared. No, I can't wait till you get out of here. I see you at the movies. I see you with your lipstick on. I'm looking at the cosmos. Hey, feeling good. Like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah. Hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do